Proíba o Hamas, remova-os do poder, peça desculpas ao povo judeu, retire os versos estúpidos do seu Alcorão. Eu não me importo, esqueça isso, isso é uma loucura e tenha um pouco de responsabilidade. A existência do mundo depende da diversidade e o povo judeu é um modelo. Ninguém tem autoridade para removê-los da consciência. Ninguém. Nem os muçulmanos, nem os cristãos, nem ninguém mais. Há quase 2 anos, Mossab Hassan Youssef, filho de um dos fundadores do Hamas, fez um monólogo que gerou um intenso debate online. Nele, ele argumenta que o mundo fundamentalmente não entende o Hamas, o islamismo radical e até mesmo as verdadeiras raízes do próprio conflito. Concorde você com ele ou discorde fortemente, o que você está prestes a ouvir é uma das explicações mais intensas e controversas do conflito que já apresentamos neste canal. Ouça com atenção. Você é uma testemunha ocular de como eu fui firme na minha posição de que não queria diferenciar entre o islamismo político e o Islã, porque o próprio Islã é um problema. E os jihadistas ao redor do mundo, não só o Hamas ou as facções palestinas, mas também os islamistas em todo o mundo, são inspirados pelo texto do Alcorão, pelo Hadith. Agora, pessoalmente, eu não sei se Maomé realmente existiu ou se ele de fato existiu. Eu não sei se o relato ou a narrativa baseada na vida dele é um relato preciso. Não há como os cientistas, não há como os historiadores realmente encontrarem uma fonte legítima que possa comprovar a existência desse Maomé. E mesmo que ele tenha existido de verdade, eu não tenho problema com Maomé se eu o colocar no contexto da cultura dele, da Arábia do século VII, uma cultura brutal onde matar meninas recém-nascidas era algo normal porque a sociedade sentia vergonha disso. Era uma cultura brutal, baseada na escravidão, no tráfico de pessoas, no assassinato de meninas recém-nascidas, na adoração de ídolos, no antagonismo, e as pessoas não sabiam escrever, não sabiam ler, era uma ignorância total. Então, se eu fosse aceitar Maomé, eu o aceitaria dentro daquela cultura, no contexto daquele ambiente dele. E eu não tenho problema com Maomé. Mas eu tenho um problema com aqueles que projetam sobre esse profeta seu ego doentio e tudo o que lhes convém. E eles estão dispostos a ir tão longe quanto quiserem em sua agressividade, em seu ataque contra as religiões, e não só contra o judaísmo, mas também contra o cristianismo. As cruzadas não surgiram do nada. Houve um enorme ataque islâmico ao Ocidente e ao Oriente. Eles levaram a humanidade à escravidão. Eles roubaram a propriedade intelectual de todas as civilizações. Eles conquistaram. Eles mataram, eles destruíram, eles estupraram. Toda mulher, toda criança era considerada espólio. E isso é basicamente o texto do Alcorão. Você sabe, pode olhar na Surata Al-Anfal. O que Al-Anfal? É a Surata dos espólios. Existe um capítulo enorme, talvez 5% do Alcorão, que discute como os espólios devem ser divididos entre os muçulmanos. Porque havia um grande conflito entre os muçulmanos. Quem recebe o quê? Quem recebe mais? Quem recebe menos? Se isso está no Alcorão, então temos um grande problema. E o problema das pessoas que acham que tem o monopólio da verdade, que a maior afirmação no Islã é que não há divindade além de Allah e Maomé é o profeta de Allah. Não há divindade. Para o Deus de Abraão, este é o Deus da Bíblia. Tudo isso é corrupção. O Criador do universo, de toda a humanidade, desse mundo diverso em que vivemos, é Allah. E esse Allah tem um problema com o povo judeu. Por quê? Porque eles têm sido desobedientes e por isso eles caíram de sua graça. E agora os muçulmanos têm o direito de puni-los por toda a eternidade e punir todos os não muçulmanos que não obedecem ou não se submetem a esse Allah que não passa de uma projeção do ego, uma entidade hipotética tão flexível que pode projetar centenas de milhões de egos. Qualquer um pode fazer o que quiser, projetar o que quiser. Eles podem ser pacíficos de manhã, mas à noite podem ser estupradores, em nome do mesmo Deus. Então agora temos um grande problema. Se estamos falando sobre a ilusão humana, este é o nível mais profundo da ilusão humana e é muito perigoso. Então precisamos abordar o problema como ele é. E claro, eu entendo a sensibilidade de que o povo judeu é uma minoria pequena e eles não podem simplesmente abrir uma frente contra uma grande religião de quase 1,6 bilhão de muçulmanos. Isso seria suicídio, e essa não é a atitude judaica.
Esse não é uma maneira judaica, mas pelo menos é isso que eu venho dizendo. Que ao trazer a verdade, sabe? E eu não estou dizendo para ir confrontar os muçulmanos, mas pelo menos explicar que, pessoal, existe uma escritura por aí que menciona o povo judeu pelo nome. Não está falando dos hindus, mas está focando especificamente no povo judeu como grupo étnico, como uma religião. Quando os hindus, os budistas, os cristãos e até mesmo os ateus, o resto do mundo entende isso. Esse ataque cometido em 7 de outubro não aconteceu apenas por causa de uma disputa por terra. Não é um conflito político. Existe uma dimensão religiosa nisso. Então, pelo menos, seria muito mais fácil unificar o resto da humanidade, que é a maioria da humanidade, para dizer, pelo menos, que isso não é aceitável. Eu não quero uma guerra religiosa. Na verdade, estou tentando acabar com a guerra religiosa ao apontar a causa raiz desse problema. Já são 1.400 anos de ataques, isso não começou em 7 de outubro, 1.400 anos de limpeza étnica que estão documentados nos livros islâmicos. Então, pelo menos, precisamos ajudar os muçulmanos, a maioria dos muçulmanos que são apenas muçulmanos nominais, a dizer algo como: você concorda com isso? Se não concordam, devem se posicionar claramente e dizer: não temos problema com o povo judeu. Mas, em vez disso, desde 7 de outubro, me diga uma instituição islâmica respeitável ou um líder islâmico de destaque que tenha se manifestado e dito: isso deve ser totalmente rejeitado. Não apenas como uma posição política, mas também como escritura, como uma escritura sagrada que não representa esse indivíduo ou essa instituição. Mas, infelizmente, a maioria dos muçulmanos que conhece suas escrituras sabe que o ódio vem do Alcorão, que eles recitam 5 vezes por dia nos alto-falantes em todas as grandes cidades. Então, é aqui que fica frustrante. E, para mim, eu fico tenso quando falo sobre isso, porque não há outra maneira de expressar isso. Eu venho dizendo isso há 15 anos e parece que as pessoas não estão prestando atenção ou simplesmente estão em negação, seja qual for o motivo. Proíbam o Hamas. Removam eles do poder, peçam desculpas ao povo judeu, eliminem os versos estúpidos do seu Alcorão. Eu não me importo. Eliminem, isso é uma loucura. E tenham um pouco de responsabilidade. A existência do mundo depende da diversidade, e o povo judeu é um modelo. Ninguém tem autoridade para removê-los, para tirá-los da consciência coletiva. Ninguém. Nem os muçulmanos, nem os cristãos, nem mais ninguém. Dito isso, as pessoas precisam entender o quão sério é isso. Os palestinos não devem ser recompensados por sua violência, em primeiro lugar. E mesmo que tenha havido uma proposta para um Estado palestino no passado, isso não significa que ela seja válida agora, porque era baseada na boa-fé de que havia um parceiro para a paz. Mas até mesmo Yasser Arafat e a OLP, que só ganharam legitimidade por causa dos acordos de Oslo, não cumpriram sua responsabilidade. Na verdade, eles só conseguiram legitimidade e continuaram com seu caminho violento. Eles intensificaram. Eles, na verdade, incentivaram o Hamas a praticar violência durante a Segunda Intifada Palestina. E hoje eles não condenaram o Hamas. E hoje eles exploram a situação através de suas embaixadas, através de sua grande e gigantesca operação diplomática, globalmente, incitando contra Israel, financiando o BDS, financiando o movimento pró-Palestina, financiando o movimento anti-Israel ao redor do mundo, usando a tribuna das Nações Unidas para deslegitimar Israel, para espalhar mentiras sobre apartheid, colonialismo, genocídio, sem se posicionar e dizer a verdade. Não, porque eles sabem que não é isso que Israel está fazendo. Então, de que parceiro de paz estamos falando? E se não há um parceiro de paz, então com base em que essa solução de 2 estados aconteceria? Ou será que eles querem dizer um Estado palestino sobre os escombros de Israel como substituto, uma Palestina que depende da destruição de Israel, e onde eles querem colocá-lo? O país inteiro eu posso atravessar de leste a oeste em menos de 45 minutos. O que, onde eles querem encaixar esse segundo elefante? E quem vai fazer isso? E a que custo? E por que Israel está realmente obrigado a dar o que chamam de um Estado para um povo que não existe? Porque o que chamam de palestinos não é um grupo étnico, não é uma nação, nunca foi um país, nunca teve posse da terra.
Então, por que todas essas facções políticas divididas e conflituosas, com tantas visões políticas extremas, sem liderança e sem um objetivo real, e com zero legitimidade que eles desejam, eles se sentem no direito? Que Israel precisa abrir mão de sua segurança, de seu território e de seu futuro, que passa a depender dessa entidade. Quem em sã consciência aceitaria isso? Então, basicamente, pode-se dizer adeus à solução de dois estados. A solução de dois estados é muito parecida com uma solução de dois maridos, ok? E isso não é possível, especialmente com essa atitude de que eles estão aí para estuprar, sequestrar e destruir por meio de intimidação, chantagem, engano e manipulação. Ninguém em sã consciência concordaria com isso. Eu não vou concordar com isso. Então temos um povo árabe. Ok, isso é uma etnia. Eu nem sei se eles se qualificam como um grupo étnico, mas vamos dizer que pelo menos árabe faz muito mais sentido do que Palestina, porque palestino é só uma ideologia, é uma doença mental. E agora todos os doentes mentais ao redor do mundo estão se juntando ao coro. Eles estão adorando isso. Isso cai muito bem para eles porque podem fazer o que quiserem às custas das pessoas trabalhadoras que conquistaram um estado. Então, isso é um absurdo. E os árabes que vivem nessa área, Israel tem cerca de 2 milhões deles. Se eles quiserem viver em paz e respeitar a existência de Israel, respeitar o povo judeu como os nativos daquela terra, que eles têm o direito histórico e que estiveram naquela terra ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, com inúmeros artefatos, arqueologia, evidências, moedas, bíblias, escrituras. Enquanto eles continuarem negando isso, vai haver um problema. Então eles precisam se informar e entender que essa é a realidade. E todo esse antisionismo não é nada além de antissemitismo e nada além de ser contra os judeus. E é apenas mais um nível de negação de que o povo judeu foi vítima de limpeza étnica pelos muçulmanos, pelo Império Otomano e, antes disso, por todas as forças islâmicas que vieram da Arábia. E a conexão do povo judeu com esta terra é eterna. E não se trata apenas de terra, é sobre o espírito, é sobre a memória, é sobre a conquista coletiva do povo judeu naquela parte do globo. Então, além disso, o povo judeu, mesmo no Israel moderno, o fez sob a supervisão das superpotências daquela época. As pessoas compraram e desenvolveram a terra, reconstruindo tudo do zero. Então, toda essa alegação de colonialismo e roubo de terras, isso é simplesmente uma insanidade. A Palestina nunca existiu, era apenas uma entidade colonial criada pelos britânicos. E até mesmo os judeus eram chamados de palestinos durante esse período que durou cerca de 25 anos, e o povo judeu conquistou sua independência contra esse poder colonial. Mas os árabes e a Palestina são apenas o estado do fracasso. É isso que é o Estado árabe fracassado que não conseguiu realizar o que o povo judeu realizou naquela terra porque foi cegado pelo ódio. E hoje eles continuam com a mesma estratégia, com a mesma energia. Então, dito isso, a solução de dois estados não se aplica, pelo menos num futuro próximo. Pode haver qualquer outra solução que mantenha a segurança de Israel e a segurança das comunidades árabes na Judéia e Samaria, e isso pode ser alcançado. Pode haver uma solução econômica que pode ser alcançada. Pode haver ajuda na educação, em outras áreas da vida, em infraestrutura. Eu não sou contra isso. Na verdade, eu aconselho que isso seja feito, mas eu não quero uma revolução em nome da Palestina. Essa ideologia palestina que, na verdade, não está buscando uma solução. Não é uma solução de dois estados. É mais como o problema de dois estados. É porque eles querem um problema. Se quisessem uma solução, teriam aceitado a solução em todas as oportunidades que lhes foram dadas. E essa é a mentira deles. Hoje, acho que terminamos com isso. Não queremos essa revolução que sacrificou crianças judias e árabes. De manhã, eles matam crianças judias por vingança e à noite matam seus próprios filhos por propaganda. Então, basta dessa loucura. Essa chamada revolução em nome da Palestina precisa chegar ao fim. Essa causa palestina precisa morrer. Essa identidade falsa, se eles não quiserem reformulá-la de uma maneira realista.
que possa realmente coexistir de alguma forma, não só com Israel, mas também com os outros países vizinhos, incluindo Jordânia e Egito. Então nós não a queremos. Devemos lutar contra isso com tudo o que temos? Mossab Hassan Youssef acabou de apresentar um argumento que milhões de pessoas ao redor do mundo considerariam profundamente controverso, mas também um argumento que muitas pessoas estão cada vez mais com medo de ignorar. Você acha que o mundo ainda não compreende de fato a ideologia que impulsiona esse conflito? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Alpha Omega Gold é o nosso patrocinador e eles orgulhosamente apoiam Israel.